Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Fevereiro e eu sei que estamos quase no final de Março. A verdade é que eu tenho imensos livros para vos falar e portanto eu espero que estejam confortáveis porque eu acho que este vídeo vai ficar longo. Eu tenho muitos livros e bons e portanto eu não sei se me vou conseguir controlar a falar sobre eles. Portanto, bem-vindos ao meu vídeo sobre as leituras do mês de Fevereiro. Comecei logo o mês assim com o pé direito com Belladonna, de Adalyn Grace, um livro que eu adorei. Adorei as personagens, adorei que houvesse uma evolução nas personagens, gostei do facto de ser um romance histórico, mas com elementos de fantasia e de policial thriller, pronto, aqui uma tentativa de descobrir quem esteve por trás de um crime e, portanto, para todos os efeitos este livro é um romance de época. Nós temos aqui uma história que é passada no século XIX, temos aqui a Signa que está muito preocupada em apresentar-se à sociedade, não porque quer fazer especificamente um bom casamento para ter alguém a protegê-la e por causa do dinheiro e tudo mais, porque isso ela já tem uma casa, tem dinheiro que vai herdar quando fizer os 20 anos, que está quase, mas a verdade é que a Signa consegue ver e falar com fantasmas. Além dos fantasmas, também consegue ver e falar com a morte, em alturas muito específicas, mas consegue fazer isso. O que leva a que a Signa seja considerada uma pessoa, no mínimo, estranha e, portanto, a nível social, não é muito fácil encaixar-se. E ela acha que fazendo essa estreia na sociedade, vai ser mais fácil para ela encaixar-se. Se ela fizer um bom casamento, vai ser mais fácil encaixar-se socialmente. Mas ao longo da história nós vamos vendo aqui a Signa a perceber que talvez ela não se queira encaixar. Talvez ela tenha criado uma vida na mente dela daquilo que ela espera que seja viver na sociedade, que não seja assim tão próxima da realidade quanto isso. E talvez estar na sociedade e ter de falar com outras pessoas e pessoas de estatutos sociais elevados talvez não seja bem o que ela quer. E portanto nós vamos acompanhando aqui a Signa à medida que se vai conhecendo cada vez melhor, à medida que vai pondo um pezinho na sociedade e descobre que se calhar aquilo não é bem o que ela quer, à medida que vai tentando resolver um mistério que está por trás da morte da prima e que pôs a filha dela, que acaba por ser também prima, de cama e que talvez esteja alguém a envenenar a sua prima que ainda está viva. E portanto nós vemos aqui quase uma história em contrarrelógio, porque estamos a tentar evitar que mais alguém morra, enquanto se tenta perceber o que é que aconteceu antes e se efetivamente o fantasma está certo e se foi envenenado. E portanto temos aqui uma história com vários elementos, é uma história muito lenta a desenrolar e, como eu disse, é um romance de época. Portanto, se gostarem de romance de época, se gostarem de fantasia, se gostarem deste pequeno elemento de policial e investigação, então vão gostar deste livro. Caso contrário, se não gostam de livros lentos, se não gostam destes géneros que eu acabei de mencionar, a probabilidade é que este livro não funcione para vocês. Eu adorei, estou deserta que saia ao próximo, porque eu quero muito ver o que é que acontece a estas personagens, quero ver como é que continua a evolução desta personagem e eu adoro o humor que está nas personagens que se cruzam aqui com a Signa. Portanto, a morte, o Silas, a própria prima. Quero muito ver o que é que acontece a seguir. O livro seguinte, li aqui Invencível, de Stanisław Lem, um dos livros de culto de ficção científica, aliás, um dos autores de culto de ficção científica. Eu ainda não tinha lido nada do autor e, portanto, achei que um livrinho assim pequenino seria uma boa estreia. E, efetivamente, gostei. Esta história é ficção científica passada noutro planeta. Nós temos aqui uma expedição até um planeta onde desapareceu uma nave e toda a tripulação e, portanto, é enviada para lá outra nave com outra tripulação para tentarem perceber o que é que aconteceu às primeiras pessoas que foram enviadas para lá. É um livro que vai falar aqui muito sobre colonizar outros planetas, o que é que nós estamos a fazer, porque do ser humano muitas vezes insistir numa coisa da qual na realidade nem sequer vai tirar proveito, é só mesmo às vezes por petulância. Sabemos lá nós o que é que leva a que alguém faça alguma coisa quando depois só se vai embora e o que vai deixar para trás são ruínas. Portanto, o porquê de estar a insistir numa coisa que depois não vai fazer uma diferença. Portanto, é um livro muito interessante. Eu ainda vou gravar sugestão de leitura para ele. Pessoalmente, gostei de ter começado a ler Stanisław Lem por este, portanto vou ficar atenta aos outros livros do autor. Gostava só que ele tivesse envolvido um bocadinho mais esta questão toda de pensarmos no que é que estamos a fazer, no porquê de estarmos a colonizar outros planetas, no porquê de quando as coisas não correm como nós queremos, nós preferimos destruir do que simplesmente ir embora.
e é uma coisa que é mencionada, mas não é muito desenvolvida, o que é normal porque é um livro pequeno, mas mesmo assim gostei da forma como a personagem aborda aqui estas questões, só gostava que tivesse sido mais desenvolvida ainda. O próximo livro chamou-me não só porque fere os olhos a nível de cor, mas por causa do título. Tenho aqui A Morte de uma Livreira, de Alice Slater, e este livro é verde fluorescente. Eu não sei se isto apanha aí na câmara, mas este livro é verde fluorescente. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos a Rhodes, que trabalha numa livraria já há 8 anos, se não me engano, e ela adora true crime. É uma pessoa muito reservada, é uma pessoa que não se dá com os outros, é uma pessoa que está muito focada nos próprios gostos dela, é uma pessoa muito estranha. Vamos dizer estranha, no sentido em que simplesmente não encaixa. E o que acontece é que a livraria onde ela está a trabalhar vai ter uma reformulação, principalmente a nível de equipa, e vão para lá trabalhar 3 pessoas novas, incluindo a Laura. E a Laura é tudo o que a Rhodes não é, e que talvez tenha uma certa inveja, porque a Laura dá-se com toda a gente gosta dela. A Laura é uma pessoa que tem facilidade em falar com os outros, é alguém que é muito boa no trabalho que faz e, portanto, a atender os clientes, a encontrar as coisas que eles precisam. É alguém que simplesmente, quando entra numa sala, toda a gente dá conta que ela entrou na sala. E, portanto, a Rhodes vai começar a desenvolver aqui uma obsessão muito peculiar e muito estranha relativamente à Laura. E isso vai levar a que ela tenha algumas atitudes e que faça algumas coisas que eu, sinceramente, havia momentos em que eu só dizia: o que é que tu estás a fazer? Sai daí! Não! Não! Sai! Chu! Vai-te embora! Não faças isso! Enquanto eu estava a ler este livro, eu pensei muitas vezes no Joe Goldberg, da série You, e da série Livros e série de televisão, mas o Joe tem percepção de que as coisas que está a fazer são erradas. Ele vai tentando mascarar essa questão com mas é para o bem dela, por aí fora. Aqui a Rhodes, nome muito bem escolhido porque eu só consigo pensar em baratas efetivamente, a Rhodes é delusional. Ela está completamente no mundo que ela criou e ela sente que a Laura só tem de lhe dar espaço porque elas têm muito em comum e a Laura é que não sabe, mas elas vão ser melhores amigas. Meu Deus, é só o que eu tenho a dizer. Relativamente à Laura, é muito interessante ver a espiral descendente que a saúde mental dela vai tomando, porque há certas coisas que vão acontecendo e que, como ela não tem percepção que pode alguém estar por trás delas, ela vai tomando como ela estar a perder os poucos pirulitos que ainda tem. E, portanto, é muito interessante ver a nível mental a espiral descendente que a Laura vai sofrendo à medida que as coisas vão acontecendo e que ela não compreende o que é que está a acontecer. Ao mesmo tempo, este livro é muito lento, mas é muito lento para mim de uma forma muito boa, porque se alguma vez vocês tiveram alguma curiosidade do que é trabalhar numa livraria, eu nunca vi isto tão bem explorado como está neste livro. Este livro vai de setembro a dezembro, mais ou menos, e nós apanhamos de tudo nesta livraria, desde os dias mortos em que não acontece ninguém, que mal entra alguém na loja, aos dias de movimento de Natal em que as pessoas são extremamente desagradáveis, mas extremamente desagradáveis. Óbvio que depois existem alguns clientes que vêm safar aqui um bocado o ambiente total do dia, mas este livro tem de tudo, tudo o que é de backstage, tudo o que é feito fora da livraria, mas no espaço da livraria, e é extremamente interessante. E eu estava a pensar, a autora tem de ter trabalhado numa livraria e efetivamente ela passou 6 anos a trabalhar como livreira na Waterstone. E efetivamente isso vê-se, porque o que está aqui é a vida de um livreiro. Com todos os dias corridos, os dias lentos, os dias em que não acontece nada, os dias em que viramos a livraria do avesso só para mudar coisas, tudo está aqui. Portanto, se quiserem saber como é que é ser livreiro, este é um bom livro para descobrirem. E depois tem então a opção da Rhodes, aqui por True Crime, pela Laura, e a Laura a detestar a Rhodes. Ela nem sequer consegue compreender o porquê, é simplesmente uma pessoa que lhe suga a energia. Se a Laura, quando entra numa sala, ilumina a sala, a Rhodes é alguém que, estando na sala, suga a energia por completo, parece um dementor. E, portanto, eu gostei imenso deste livro, gostei mesmo muito, compreendo quem não goste e é muito peculiar porque nós não gostamos particularmente das personagens, mesmo a Laura de vez em quando tem umas atitudes que são um bocado estranhas, mas lá está.
livreiros. Muito bom, muito bom. Eu tenho aqui alguns que eu vou juntar porque faz sentido estarem juntos e, portanto, eu li o volume 2 e o volume 3 de Harrow County e nós temos aqui algumas coisas a desenvolverem-se nestes livros. Se no primeiro nós ficámos um bocado chocados com o que é que raio aquela vila está a fazer com uma garota só porque eles acham que será a reencarnação de uma bruxa, nós no segundo volume vamos descobrir que afinal não é só uma, são duas e talvez a reencarnação que eles queiram matar talvez não seja a que vive lá na vila, mas talvez seja a outra, que não é propriamente a pessoa mais simpática do mundo. Este volume, atenção para quem não gosta de cobras porque isto é horrível. Temos aqui então o rapaz sem pele. É interessante. Gostei de conhecer mais sobre esta personagem e eu estou muito curiosa para ver o que é que acontece daqui para a frente, porque nós estamos a ver aqui a Amy a perceber até onde é que pode ir para controlar as criaturas que vivem nesta vila e que a bruxa controlava, mas ela está a tentar fazer as coisas de uma forma diferente e, portanto, todos os medos das pessoas da vila acabam por ser um bocado infundados porque a Amy está mesmo muito fixa em eu quero fazer as coisas de forma diferente, eu quero fazer as coisas pelo melhor e quero tentar que haja aqui um equilíbrio e que esteja tudo em harmonia. E portanto é interessante ver as personagens que estão contra essa tentativa de harmonizar aqui as coisas entre os monstros que vivem na vila e as pessoas que vivem na vila e também ver de que forma ela vai tentar levar essa ideia avante. Portanto, estou muito curiosa para ver os restantes volumes e eu já devia ter continuado, mas ainda não aconteceu, mas estou a gostar desta coleção. Portanto, a nível de terror não é muito terrorífico e ao mesmo tempo é interessante ver aqui a questão toda com as personagens e os monstros e ver a posição da Amy relativamente a todos estes assuntos e a forma como ela está a tentar fazer um fim-capé para eu vou conseguir que isto funcione para toda a gente. Depois tenho aqui o terceiro e último volume de Kieran Fifth, Tenho Longe dos Olhos, Perto do Coração, da Jenny Colgan, um livro que eu estava com a esperança de adorar, porque o primeiro volume é o da menina e ele caiu-me nas mãos no momento certo, apesar de haver algumas falhas a nível de história. Foi o livro que eu precisava de ler naquele momento e para mim fez toda a diferença, foi um livro sobre mudanças e que eu precisava de ler naquele momento. O segundo foi um livro que eu adorei as personagens, muito mais do que no primeiro, e ao mesmo tempo estava com esperança neste porque as personagens têm uma profissão interessante, são enfermeiros que vão visitar as pessoas, fazem mesmo visitas domiciliárias e o que acontece é que nós temos aqui a Lisa a passar por um evento traumático e que fez com que ela desenvolvesse stress pós-traumático que não lhe está a permitir fazer o trabalho dela corretamente. E portanto é proposto que ela faça aqui um intercâmbio com alguém e portanto ela vai para a Escócia e essa pessoa vai para o lugar dela em Londres. E portanto nós temos aqui a Lisa e o Cormac que vão ter de se habituar à vida um do outro. Portanto a Lisa está habituada a uma vida muito mexida, sempre preenchida a andar de um lado para o outro, muitos barulhos, muitas pessoas, lidar com muitas pessoas diferentes. E o Cormac está habituado a uma vida da aldeia em que toda a gente se conhece e que há tempo para parar um bocadinho e falar com as pessoas, trocar 2 dedos de conversa e portanto eles vão ter de se confrontar aqui com 2 realidades completamente diferentes, portanto aquela de onde vinham e aquela para onde foram. Ao mesmo tempo é suposto que cada um deles esteja a cuidar dos pacientes que o outro deixou e portanto eles vão ter de fazer o trabalho que o outro estava a fazer e têm um meio de comunicação, uma plataforma onde é suposto deixarem dicas sobre esta pessoa é desta determinada maneira, faz este tipo de abordagem, este é o tipo de situação com que eu estive a lidar, isto foi as intervenções que eu fiz e à medida que eles vão trocando este tipo de mensagens vai acabar por se desenvolver aqui uma amizade e quem sabe talvez algo mais. Problemas. Tem aqui algumas situações que, como eu já tinha sentido no primeiro, são mencionadas e depois acabam por ficar suspensas no ar, não se volta a falar delas, ou então quando se volta a falar nas personagens com quem as situações se deram, não é aprofundado e isso aborreceu-me um bocadinho. Acho que há aqui algumas situações que pecam por isso mesmo, porque infelizmente são mencionadas e depois não se volta a elas e eu sei que o foco aqui está em desenvolver esta relação entre estas 2 personagens. Eu fiquei com muita pena de haver coisas que não tivessem sido um bocadinho mais exploradas. Além disso, a tradução
continua a ser um pequeno problema nos 3 livros. Há algumas coisas que são traduzidas de forma um bocadinho direta e que acabam por não fazer todo o sentido do mundo, infelizmente, e portanto eu acho que mereciam uma revisão. A nível de personagens, adorei o Cormac é qualquer coisa e gosto muito da forma como ele se vê ali um bocadinho sem tapete e tem de se adaptar a viver numa cidade quando vem do campo, e é interessante ver aqui algumas das personagens secundárias. Gostava de ter gostado mais deste livro, ele tinha tudo para ser o meu preferido, mas o meu preferido é o segundo. E é isso, portanto vou passar para o próximo livro. O próximo livro, na realidade, são 2 livros que eu vou falar também em sequência. Eles não foram lidos de seguida, mas faz sentido que eu os junte e vocês já vão perceber porquê. Portanto, o próximo livro que eu tenho para mostrar é Este Inverno, de Alice Oseman. Esta história vai seguir maioritariamente o Charlie. Isto passa-se entre o 4º e o 5º livro de Heartstopper, que é basicamente o que eu tenho para mostrar a seguir. Portanto, o que nós temos aqui é o Natal que nós vemos ainda no 4º volume. E portanto esta história é o quê? Esta história vai seguir o Charlie à medida que ele vai lidando com todas as questões relacionadas com o Natal. Seja a questão de comer, tendo em conta que ele tem uma perturbação alimentar, portanto como é que ele está a lidar com o Natal, com tudo o que o Natal envolve, tendo em conta que é uma época muito ligada à comida. E vamos ver aqui a forma também como a família dele está a lidar não só com o facto de ele ter essa perturbação alimentar, como o facto de ele estar a ser acompanhado, como o facto de ele estar de regresso a casa depois de ter passado algum tempo numa instituição. Também vemos muito a forma como a Tori está a tentar lidar com isso e só me deixa ainda mais curiosa para ler O Solitário, porque eu estou cada vez mais fã da Tori, apesar dela nem sempre saber muito bem como lidar com a situação. A verdade é que ela tenta e está a dar o melhor dela, mesmo que às vezes não passe isso para fora. E, portanto, gostei muito desta história, gostei de ter acesso mais à mente das personagens, tendo em conta que quando nós lemos a BD, o que nós temos são só falas e, portanto, não temos a parte da narrativa em que podemos explorar o que está a passar pela cabeça das personagens. Li então aqui o volume 5, não é o meu volume preferido e eu acho que é por causa do foco da história, que acaba por ser mais o facto de o Charlie e o Nick estarem prontos para dar o próximo passo na relação, que é passar a ter relações sexuais, e portanto isso acaba por ser um foco muito grande da história. E eu acho que faz sentido, sim, não é necessariamente o que eu gosto mais de ler e portanto este livro para mim foi assim 2 pesos, 2 medidas, porque eu gostei da história, mas neste livro vamos ver aqui o Nick a ir visitar algumas universidades. Ele está muito preocupado porque na realidade ele quer ficar na universidade que fica mais perto, que é para não ter uma relação à distância, mas a verdade é que à medida que ele vai conhecendo as várias opções de universidades, ele vai vendo que talvez a opção mais próxima não seja a melhor opção para ele. E isso também levanta aqui muitas questões e isso para mim foi efetivamente uma das partes mais importantes do livro, foi que às vezes temos de tomar decisões não necessariamente naquilo que nós queremos, mas naquilo que é melhor para nós e que a médio termo, no fundo, as grandes questões que nós estamos a levantar talvez passem a ser simplesmente questões que já passaram. E portanto o Nick e o Charlie vão ter de rever aqui algumas questões e o facto de que talvez venham a ter de lidar com uma relação à distância. E portanto estou pronta para o último volume, estou pronta porque eu acho que vou chorar, com o 6º eu vou chorar, e estou pronta depois para ler o Nick e Charlie, que eu ainda não li porque essa história é passada depois deste. Portanto eu, na realidade podia já saber o que é que acontece às personagens depois do Nick ir para a universidade, mas eu não quis spoiler-me a mim mesma, apesar de a história ter sido escrita antes e, portanto, a autora, quando está a escrever este, já tem o Nick e Charlie em mente, porque ela sabe onde as personagens vão acabar. Continuo a gostar imenso destas personagens, continuo a gostar imenso da forma como a Alice Oseman trata aqui assuntos que são muito delicados. E é muito interessante, é muito giro, recomendo vivamente. Se querem uma história fofinha em que vocês sabem que vai haver finais felizes, porque a Alice já disse que não escreve histórias queer que tenham maus finais, porque histórias dessas já está o mundo cheio e portanto ela faz questão de que as histórias que ela escreve sejam histórias com um final feliz. E portanto estou muito contente e vamos ver o que é que nos aguarda no próximo e último volume, que ainda não tem data para ser lançado.
Olha, na realidade, só agora quando peguei neste livro que eu vos vou mostrar a seguir é que eu me lembrei que uma boa parte destes livros que eu estive a ler durante o mês de fevereiro foi para a maratona de carnaval que a Maria João Covas e a Rita do Books Rotterdam tiveram a decorrer durante o mês de fevereiro. E portanto, porque é que eu só me lembrei agora? Porque na realidade todos os livros que eu vos mostrei até agora são livros que eu já iria ler de qualquer maneira. Podia ter passado alguns à frente de outros, mas a verdade é que eram livros que eu já ia ler de qualquer maneira. Tirando que este era para encaixar numa categoria em específico e eu só tinha um livro por ler com esta temática, que era um livro onde houvesse piratas, e eu só tinha aqui The Princess Bride. Se eu já ia ler este livro, obviamente, se ele está cá em casa é porque é para ser lido. Se eu ia ler já, não, até porque eu já vi o filme e portanto não era necessariamente uma prioridade. O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Coisa estranha, este livro é muito estranho. Para começar, o autor está a escrever isto como se tivesse pegado numa história que já existia e tivesse cortado algumas coisas. Portanto, basicamente, é como se ele tivesse pegado num livro pré-existente e tirou todas as partes aborrecidas. E então deixou só a história principal, que é então a história do Princess Bride, que nós também conhecemos depois no filme. O que é que acontece aqui? Acontece que o que ele escreve sobre o autor, como se fosse ele próprio, está próximo da realidade, mas não. E isso é extremamente confuso. O autor tem aqui muitas atitudes, e convenhamos que isto foi escrito na década de 70, se não me engano, que estão um bocado machistas e fatfóbias e afins, que eu não consigo perceber se são os ideais do autor, que não gostei, ou se ele simplesmente estava a criar essa personagem como um autor que tinha o nome dele, mas depois a mulher não tem absolutamente nada a ver com a dele, ele também não tinha um filho, tinha filhas, e portanto fica um bocado confuso nessa parte. Mas à medida que vocês passam as notas do autor, porque isto é tudo notas do autor, que eu até dizia para saltarem, não perdem nada, mas depois perdem um bocado do que é este livro, até porque ele volta e meia está a deixar notas a meio da história. Ele vai fazendo algumas interrupções para dizer cortei esta parte porque achei que fazia mais sentido assim, ou ele nesta parte falava sobre isto e eu decidi encurtar porque não valia a pena, eram 20 páginas sobre uma floresta. Há efetivamente uma nota em que ele diz que cortou não sei quantas páginas sobre uma floresta e agora não sei quantas são, eu acho que não são 20, mas se calhar até são. Minha memória não decorou esse número. O que é que acontece aqui? Para quem ainda não conhece o filme The Princess Bride, o filme é um filme de culto da década de 80. E, sinceramente, talvez se lembrem um bocadinho melhor, e tendo em conta que o ator é o mesmo de Robin Hood, Heróis em Colange. E o tipo de humor deste livro é o tipo de humor desse. E portanto, Princess Bride e Robin Hood, Heróis em Colange acaba por ser muito semelhante a nível do humor. Nós temos aqui muitas situações em que a personagem faz qualquer coisa completamente parolo, mas depois o próprio livro acaba por fazer referência a isso. E há tantas coisas que nós damos por nós a rir à gargalhada porque é tão parvo que só dá mesmo para rir. Portanto, nós temos aqui uma história de uma rapariga que durante muitos anos tratou mal o rapaz que trabalhava na quinta dos pais dela e que foi preciso vir alguém de fora e dizer ai meu Deus, que lindo, ai comia. E ela começa, acho que tenho ciúmes. Oh meu Deus, estou perdidamente apaixonada. E a partir daqui vai havendo um crescendo nesta história. Nós temos personagens a juntar-se, temos personagens a separar-se, temos personagens a morrer e a serem ressuscitadas, temos tudo e mais alguma coisa. E temos também piratas, que era aquilo que eu precisava que este livro tivesse. Não muito, mas tem. E portanto, é uma história de culto. É uma história em que, se vocês não se quiserem levar muito a sério, é uma história que vão gostar, mas se gostarem de histórias um bocadinho mais sérias, este livro não vai funcionar para vocês. Para mim, o que funcionou menos de todo foi mesmo as notas do autor, porque eu não sei até que ponto eu iria gostar mesmo do autor do livro, mas a história em si é engraçada porque é tão parva que só dá para gostar. É mesmo aquela situação de é tão estúpido que temos de nos rir. Faz rir. E às vezes é muito na base da ironia e do sarcasmo e portanto gostei, mas não é um livro que eu acho que seja para toda a gente. No entanto, gostei de ler. Esta edição está ilustrada, tem aqui algumas ilustrações pelo meio. Achei que era um toque engraçado e efetivamente eu já não lembro quanto é que paguei por esta edição, mas sei que até apanhei assim um preço decente para o tipo de edição que é.
mas tem aqui algumas ilustrações pelo meio. E é isso, já está lido. Princess Bride, eu devia ter revisto o filme. Este livro, além disso, no final ainda tem o Buttercup's Baby, que é uma história mais pequenina que ele continua a dizer que já tinha sido escrita e por aí fora, e depois é a maneira como ele vai justificando algumas coisas que acontecem na história que é peculiar. Este livro é muito peculiar. Não se preocupem que estamos quase a chegar à reta final, já só temos 2 livros para falar. Portanto, vou passar para o próximo, que foi aqui, Pele de Homem, que lemos no Clube de Leitura. E eu estava sinceramente com muito medo da percepção das pessoas do clube para este livro, para começar porque não é habitual ler em banda desenhada, depois pela temática, depois pelo tipo de ilustração. E lá está, uma pessoa fica sempre a pensar, oh meu Deus, eu tinha outras sugestões em cima da mesa que achei que eles provavelmente iam escolher e que talvez tivesse funcionado melhor. Fiquei surpreendida, porque a maior parte das pessoas gostou deste livro. Pele de Homem é diferente daquilo que eu estava à espera deste livro, diferente nem para melhor nem para pior, simplesmente diferente. E nós temos aqui uma família que tem uma pele de homem guardada. E todas as raparigas que estão em altura de casar são incitadas a vestir a pele de homem pelo menos uma vez, nem que seja só durante 1 hora ou 2, para terem uma percepção diferente do mundo. E existem algumas que vestem só essa uma vez, não gostam e acabou, segue a vida delas. Existem algumas pessoas na família que gostaram tanto que durante muito tempo foram Lorenzo, que é quem elas são quando se transformam, quando vestem aquela pele de homem. Ora, nós aqui temos a Bianca. A Bianca está prometida a casar com alguém e a tia decide que é o momento certo para ela experimentar a pele de Lorenzo. O pior é que a Bianca vai descobrir que talvez o futuro marido goste mais de Lorenzo do que gosta da Bianca. E isso levanta aqui várias questões, não só a nível de relação, não só a nível de sexualidade, como todas as convenções sociais que estão em torno disto. Ela, como Lorenzo, vai ver uma cidade completamente diferente da cidade que vê como Bianca. E, portanto, o que é que faz com que alguém possa ou não fazer algo? O que é que faz com que alguém goste ou não de nós? O que é que faz com que o futuro marido dela tenha uma relação muito mais próxima dela como Lorenzo do que como Bianca? E o que é que ela, enquanto Bianca, pode fazer para criar essa ligação que ela sente com o futuro marido enquanto Lorenzo, mas enquanto Bianca não consegue acender essa chama? E, portanto, este livro não é necessariamente aquilo que pensamos, não é necessariamente sobre género, é muito sobre sexualidade, é muito sobre liberdade, é muito sobre as coisas que estão vedadas a uma mulher, mas maioritariamente a nível de fala. Uma mulher não é livre de dizer aquilo que quer e aquilo que pensa, porque a sociedade vai lhe cair em cima. Mas a Bianca, enquanto Lorenzo, vai descobrir não só um tipo de proximidade diferente com alguém, como vai perceber que ela tem uma voz e gosta de lhe dar uso. E se ela, enquanto Lorenzo, pode usar essa voz, o que é que a impede de usar enquanto Bianca? E, portanto, é um livro muito interessante. Eu gostei muito do traço da BD, é muito interessante. Não explorei ainda muito bem a ideia por trás da Bianca. A Bianca é a única personagem que é branquíssima que nem um fantasma. Todas as outras personagens são aqui um leque de cores muito diversas. A Bianca é branquíssima. E eu ainda não explorei nem fui procurar para ver o que é que isso significava. Se tem algum significado, ou se era só uma forma da personagem se destacar quando é Bianca. É uma história muito interessante e que tem aqui muitas camadas sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, e a liberdade de poder falar. E é maioritariamente isto, é a liberdade de poder falar e a liberdade de poder amar. E é muito engraçado algumas das situações que se vão aqui desenvolvendo, principalmente com o irmão da Bianca, que é um beato. Meu Deus! Mas um senhor beato, que até as outras pessoas da igreja é de... Portanto, interessante. E chegamos então ao último livro de fevereiro. Na realidade eu ainda comecei a ler outro, este foi o último finalizado e o outro ficou para março, portanto vocês vão ficar a saber sobre ele no vídeo de março. Em fevereiro eu finalizei o mês com Quero Comer o Teu Pâncreas, de Yoro Sumino. Um livro que eu estava a pensar que me ia deixar lavada em lágrimas por causa da temática e que me apanhou de surpresa porque eu ri-me imenso ao longo da história. Efetivamente chorei, não necessariamente pelo que eu tinha pensado que ia chorar, mas
não precisei de lenços, mas talvez outras pessoas precisem. Neste livro nós temos a Sakura. A Sakura é uma adolescente, tem 17 anos e tem uma doença terminal. Tem uma doença no pâncreas, nunca é mencionado como cancro, mas nós assumimos que será cancro. E ela sabe que tem pouco tempo de vida, ela sabe que no máximo terá mais ou menos um ano. Ela já tem este diagnóstico há muito tempo e até aqui tem tido uma vida relativamente normal devido a toda a medicação e a todos os desenvolvimentos que já houve a nível de medicina, que fazem com que a doença está lá, ela está a seguir o seu próprio caminho, mas a pessoa que a tem consegue ter uma vida relativamente normal. O que acontece é que, muito por acaso, um dos colegas da Sakura acaba por descobrir que ela tem essa doença. É uma doença que só a família dela é que sabe até aqui que ela tem e que ela quis manter escondida de todos os amigos, as pessoas com quem ela se dá, precisamente porque ela quer ter uma vida o mais normal possível. E ela sabe que se disser a alguém que está doente, as pessoas vão começar a enchê-la de atenção, vão começar a fazer coisas que não querem particularmente, porque acham que lhe vai agradar, vão começar a dar o pino só para fazer coisas por ela. E ela não quer isso. Na realidade, é muito interessante quando aquele colega em particular descobre porque ela já o tinha debaixo do olho, porque ele é alguém muito reservado e ela na realidade não sabia muito bem como ter conversa com ele, apesar de ser alguém que ela acha que seria potencialmente um amigo que ela ia querer na vida dela. E portanto, ele, sendo uma das poucas pessoas que sabe que ela está doente, ela vai acabar por passar muito tempo com ele, muito para desagrado de muitos dos amigos dela que não compreendem sequer porque é que ela se está a dar com ele e só pode ser ele a aproveitar-se dela. Portanto, ele vai perguntar porque é que ela, em vez de estar a passar tempo com os amigos e estar a aproveitar o tempo, porque é que ela não pega nesse tempo que está a usar com ele e vai fazer as coisas que ela quer fazer, tipo bucket list, as últimas coisas que ela quer fazer antes de morrer. E ela decide que ele tem razão e, portanto, ela vai efetivamente fazer coisas que quer fazer com ele. E, portanto, ele vai acabar por se ver aqui arrastado para várias situações, em viagens, comida que ela quer experimentar, muitas coisas e que acabam por o levar a limites que ele achava que tinha e que talvez esteja na altura de passar. Este livro é muito sobre a forma como as pessoas que passam na nossa vida deixam um bocadinho delas e fazem uma diferença que nós muitas vezes nem conseguimos ver essa diferença. E até pode ser uma passagem de um dia, pode ser uma passagem de meses, anos, não interessa. Quem passa na nossa vida acaba sempre por deixar uma semente de diferença que às vezes germina e outras não. E neste nós vamos ver a forma como a personagem masculina, que é o nosso narrador, vai desabrochar com esta amizade. O facto dela estar a fazer com que ele vá para lá dos limites daquilo que achava que queria ou que não queria, vai começando a abrir aqui algumas fissuras na carapaça que ele criou e que está ali numa espécie de redoma à volta dele, em que ninguém fala com ele e está tudo bem porque ele gosta muito de estar sossegado a ler os livros dele e não gosta que o incomodem. Mas o que é a vida sem conexões? E portanto é isso que a Sakura vai fazer, vai-lhe mostrar que por muito que ele goste da vida dele, talvez ele esteja a desperdiçar pequenas coisas. Porque o facto de ela saber que tem um prazo de validade faz com que ela esteja ciente disso e que possa fazer coisas. Mas o que é que impede que ele, não tendo esse prazo de validade, não morra antes dela? Portanto, o que é que o está a impedir de viver a vida dele e de fazer as coisas que ele efetivamente quer? E este livro leva-nos aqui a algumas reflexões assim muito interessantes, mas com muitas gargalhadas pelo meio, porque estas duas personagens são completamente opostas. Se um é dia, o outro é noite, e isso leva aqui a algumas trocas de ideias que eu achei hilariantes. E portanto, nós temos aqui estas duas personagens a fazerem o melhor com o tempo que têm e eu gostei imenso dessa história, recomendo imenso e já tenho uma sugestão de leitura para ele. Portanto, eu não me vou esticar mais porque eu até já me estiquei e foi demasiado. Portanto, estas foram as minhas leituras do mês de fevereiro, o mês mais curto do ano e, no entanto, está bem que alguns são BD, mas mesmo assim. Portanto, eu espero que tenham aguentado este vídeo até aqui. Espero que tenha havido aqui algum livro que vos tenha chamado a atenção e que talvez lhe deem uma hipótese. Digam-me nos comentários se houve assim algum que vos deixou com o pulgar atrás da orelha, se aquilo que eu disse ressoou com vocês e se fez com que talvez deem a oportunidade a algum destes livros. Eu não me vou esticar muito mais. Tenho aqui então o Belladonna e o Quero Comer o Teu Pâncreas, que já têm sugestão de leitura no canal, portanto podem ir ver se o que eu disse aqui
não foi o suficiente. Eu geralmente tento não dar spoilers nos vídeos de sugestão de leitura, tento ser o mais vaga possível relativamente às histórias, mas deixar-vos com algum interesse em ir descobrir sobre o que é cada uma das histórias que eu vou falando. Portanto, digam-me nos comentários se algum destes livros passou para a vossa lista de potenciais leituras. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!